If you've never been there, hear my song. There's a beautiful A gente pode esperar passar o carro do ovo? É o cara que quer que eu faça o orçamento no muro dele lá, não é? É. Vamos lá, gente. Ora Exu, que é o orixá da comunicação, que segue na minha frente, vai me conduzindo. Eu sou Tuane Miller, sou mãe da Betânia, sou filha de Sandra, Rogério, irmã de Fabrício, Diego, Yasmin. Sou mãe de 3 estrelas também. Pedagoga, educadora social, produtora cultural, militante do movimento negro. E claro que eu não podia deixar também de ser ativa na cultura hip hop. Meu nome é Eliara, eu tenho 55 anos de idade. Sou de 1969. Eu tenho aí mais de 30 anos de produção, né, dentro dessa história de produzir, né, culturalmente e de maneira independente também. Eu sou a Thaís, eu tenho 47 anos, eu sou de Franca. Eu sou lá da Santa Cruz, né? Eu tô nesse espaço aqui há 30 anos. Então, a primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 15 anos. Meu aniversário de 15 anos eu passei aqui. Lembro até a roupa que eu tava usando, gente. Uma camisa marrom de manga comprida, cheia de pontinha, de florzinha. Uma calça caque. Há muitos anos atrás. Meu nome é Tassiana, mais conhecido como Cobra. Tenho 46 anos, sou da Zona Norte de Franca. E tenho 30 anos aí de conhecimento do hip hop. Bom, meu nome é Fabiola, né? Eu tô aqui para participar do hip hop delas. Vim contar um pedacinho da minha história de hip hop sendo mulher, né? Na época lá de 1996 até 2007. Meu nome é Luciana, tenho 42 anos, sou da Zona Sul, Aeroporto, e comecei a cantar rap em 1998, quando eu tinha 15 anos. Meu nome é Lilian Natália Giovanni Furquim, tenho 35 anos, sou daqui mesmo de Franca. Comecei a dançar aos 18 anos, mas tive primeiro contato com a cultura aos 13. Meu nome é Juliana Silva Guimarães, sou conhecida como Juja Guimarães. Atualmente eu sou transista, tenho um salão. Olá, meu nome é Ana Paula, conhecida também como Ana Azul. Tenho 33 anos, nasci na cidade de Franca. Hoje moro em São Paulo há menos de um ano, vai fazer um ano daqui uns dias. Meu nome é Sara, eu tenho 33 anos, sou terapeuta hoje, futura assistente social, psicóloga, né? E foi onde a cultura me levou. Meu nome é Tainara Francisco Garcia, tenho 33 anos, tenho uma filha que se chama Ailma Vitória Garcia Ribeiro, de 11 anos de idade, faz 12 dia 20 de novembro, dia especial, né, gente? Consciência negra, eu ganhei minha nega na minha vida. Meu nome é Lindsay, tenho 23 anos, sou grafiteira aqui da cidade de Franca, nasci aqui no Luiza 1, né, na zona norte de Franca, minha quebrada, e estou muito honrada de estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Eu cresci dentro da cultura, os meus pais também, assim, inconscientemente me condicionaram a isso, né? Me levava. Eu fui uma criança que onde eles iam dançar, eles me levavam. Eles iam dançar samba rock, eles me levavam para as festas, onde meu pai ia tocar, ele me levava, né?
E assim, eles não tinham noção disso, né? Que eles me condicionaram a isso, né? Que eles fazem parte dessa história, né? A cultura hip hop não tem nada a ver com drogas, né? Que é o que eles tinham em mente, que é drogas, que é pessoa, né? Eles tinham hip hop é droga, hip hop é mano, mas o que é mano, né? Que até então, o que é mano real, né? Que mano, eles achavam aqueles mano, tipo, que tá com uma arma, o que é que seria, né? Que aí eles foram entendendo como que é que funcionava mesmo, né? E o que é verdadeiramente, né, o hip hop, quais são os seus elementos, né? Que como que a cultura hip hop começa, né? Ela começa a partir de um irmão e de uma irmã, que eles fazem uma festa, né, nos Estados Unidos, isso, para celebrar a volta às aulas, né? Que é a Cindy e o DJ Cork. E em 2015 a gente teve a oportunidade, né? Articulamos e trouxe o pai e a mãe da cultura hip hop para o Brasil. E isso, gente, eu não tenho... Parece que foi um sonho mesmo, assim. Parece que não é muito real, mas é real, tipo, né? Eles estavam em Ribeirão, eles foram em Ribeirão. Quem realmente está inserido dentro da cultura hip hop sabe a importância que a Cindy foi, que o Cowork foi, para unificar todos os elementos, né? Porque antes disso, eram DJ, era o dançarino B-Boy e B-Girl, o MC, mas não tinha algo que juntasse tudo. E a partir dessa celebração, dessa festa, junta e aí nasce a cultura hip hop de fato, né? Eu não toco, eu não canto, eu não sou DJ, não faço nada de musicalmente ou de dança dentro da cultura hip hop, mas eu sou uma grande agente da cultura hip hop, eu me sinto pertencente nesse espaço. Primeiro por ser mulher, preta, periférica, né? Meu corpo já fala por si só, né? Então o hip hop salva muita gente, mas também me salvou, me levando para este lugar, né? Para ter o acesso que eu tenho, né? Do tamanho que eu tenho fora de Franca. Eu só tenho a agradecer porque é o hip hop que me levou para esse lugar. O hip hop, para mim, assim, ele é muito importante, né? Porque no bairro onde que eu cresci, tinha muita violência, né? Tinha muita treta entre os bairros, muita droga. E meio que o hip hop me resgatou para não estar indo, né, para esse lado e sim para a cultura, né? Às vezes a sociedade vê esse tipo de cultura periférica como marginalizada e como a gente tem que lutar para mostrar que não, que é um ambiente familiar também, porque eu eduquei meus filhos no meio da cultura, né? E é uma forma também de você trazer a molecada para um ambiente legal, tirar eles do mundo do crime, das drogas e trazer para a cultura, porque o hip hop, ele salva. As jornadas que o hip hop me proporcionou foi conhecer a assistência. A assistência e o hip hop tá muito ligado assim para mim na minha trajetória de vida. Hoje eu sou arte educadora, sou orientadora social, sou pedagoga de formação, tô no 2º ano de serviço social. E eu me identifiquei totalmente, assim, quando você vê que um adolescente, uma criança pode se espelhar na sua história, contar a história dele através da arte também, e poder se socializar com uma maior facilidade, isso é muito satisfatório, é muito mais do que qualquer dinheiro pode pagar, sabe? E tem sido essa linha, eu tô na assistência faz 3 anos e eu entrei no hip hop pela assistência, então eu acho que não tem como falar de um e não falar de outro, né? Tenho certeza, o hip hop é uma escola, foi a que me formou antes da minha graduação. Eu me formei na escola hip hop, na escola do rap nacional, antes de ter um diploma. Eu entendi as várias questões que me permeavam, que não me permeavam, mas que me traziam uma reflexão e uma visão de mundo que me fez ser o que eu sou hoje, assim, ser Ana Azul e ser... Gente, eu vou chorar. Eu nem sabia que eu ia chorar. Pera. A cultura hip hop me ensinou muito sobre respeito, né? A gente respeitar quem veio antes. As pessoas que vão vir também, né? Porque eu acho que é uma escola, né? Assim como a gente aprendeu lá atrás com quem veio, a gente tem que também deixar isso para os alunos, para os jovens, enfim, para a galera que a gente convive, para a nossa comunidade, para as crianças, né? Falar sobre isso. Para mim trouxe... eu acho que uma forma, uma maneira de conseguir enxergar
por detrás das cortinas mesmo, né? Que a gente costuma falar que é o sistema ali, tem todo um monitoramento de como levar e carregar as pessoas do jeito que eles querem. E às vezes, muitas das vezes, eles camuflam muitas coisas, e o hip hop, eu acho que através das letras eles trazem isso, né? Da onde as pessoas não querem ver, da onde as pessoas não querem olhar, da onde as pessoas não, às vezes, tanto faz, tá ali, é minoria, mas e eu vejo que o hip hop consegue fazer a gente enxergar para às vezes até poder ter uma forma de pensamento diferente, né? O hip hop me ensinou muita coisa, principalmente a me amar, a me dar valor, principalmente por ser mulher e vim da periferia, né? Porque agora mudou muito aqui, né? Na Zona Norte, aqui no Leporace. Aqui a gente está na frente da casa da minha mãe, que foi de onde eu saí. Foi daqui que eu comecei. E hoje eu vejo que aqui a evolução do bairro foi muito grande, mas mesmo assim a cultura hip hop ainda ficou um pouco muito fechada, principalmente para as mulheres, né? Hoje está desenvolvido muito, mas ainda eu creio que a mulher ainda tem muita coisa para mostrar nessa área, para mostrar o quanto somos autênticas nessa parte. E as mulheres precisam ter isso, precisam aprender que elas têm um lugar sim no hip hop, tanto voz, quanto chão, quanto grafite. O que elas quiserem, elas têm voz, elas têm isso. E o hip hop ele ajuda muito nessa parte. O hip hop ele nunca vai deixar de ser aquela cultura que você aprendeu ali, você vai carregar para sempre, né? Você vai saber como é que você entra no lugar, como é que você sai, como que você fica, né, no local, permanece, né? E tem um respeito muito grande, né? A gente tem um respeito muito grande, né, pelo hip hop. Então a cultura ela me trouxe todos os elementos e o principal, esse conhecimento. O autoconhecimento de mim mesma, sabe? O autoconhecimento de mim mesma e do outro, né? Porque a nossa cura é a cura do outro, é a cura das relações, é a cura da família, né? A minha cura, ela também trouxe a cura para o meu filho, porque quando eu separei, eu era mamãe solo, né? E eu levava ele também nos movimentos, também foi muito acolhido, né? Então foi altos caminhos, né? E eu acho que nesse caminho todo, eu acho que eu assim, me afastei, mas nunca parei, nunca estacionei, vamos falar assim, né? Eu falo que você sai da cultura, mas a cultura não sai de você. Porque o hip hop, para mim, me empoderou. Me fez ser quem eu sou. A importância que o hip hop tem na minha vida, a importância que teve na minha vida, me fez reconhecer eu como mulher empoderada, que eu posso tudo, eu posso estar na onde eu quiser e eu posso falar para quem eu quiser, porque eu tenho autoridade na minha letra, eu tenho autoridade nas minhas palavras, e isso quem fez foi o hip hop. Ele me deu essa força e essa garra do que eu sou hoje. Eu sou Luciana, empoderada pelo hip hop. A expressão do sentimento, rap é arte em movimento. Para uns revolução, para outros entretenimento. É válido o abatido, o argumento reflita sobre sua vida. Nem que seja por um momento, para evitar o sofrimento, no amanhã o arrependimento. Querer ser inteirado, dono do conhecimento, por menor que seja o envolvimento. O crime não dá camisa, dá calça bege esquecimento. Desgosto e tormento é o troféu do ladrão 100%. Não é pra mim ser detento. Eu quero denunciar um país em subdesenvolvimento pelas bebops onde frequento. Eu ganhei uma vitrola do meu pai. Meu pai nunca me deu nada na vida. Nem pensão ele deu, mas ele me deu uma vitrola. E aí, na verdade, eu estava na casa dele, tinha uma vitrola. Eu falei, e essa vitrola aqui, pai? Ele, tá velha, não sei o quê, pode pegar pra você. E tinha uns discos também. E com esses discos veio vários músicas brasileiras. Eu lembro que tinha um disco do Tim Maia, uma coletânea. E aí que eu fui ouvir, né? Levei o toca-disco para casa, comprei umas caixas de som, né?
E aí eu coloquei o disco do Tim Maia e aí, de repente, começa uma base do Racionais MCs e eu não entendi, foi nada, né? Falei, uai, gente, mas isso aqui não é Racionais? E aí eu peguei e falei, caramba, as músicas, né, as batidas de rap também vêm de umas músicas da MPB dos anos 80, né? Fui ligando as coisas assim, né, na cabeça. Ainda não sabia nem o que é sample, o que era mixagem, o que era o quê, né? E aí foi aí que eu comecei a ficar muito curiosa nessa questão da pesquisa musical, de entender de onde vinham os samples de rap, né? Que eu gostava já do rap, já gostava das letras, já tinha, né, um contato ali com o universo do rap, mas me deu muita curiosidade de saber de onde vinha, né? Porque, beleza, o Racionais está ali, né? Ele não tem uma banda. A facção central tá ali tocando, mas eles não têm uma banda, eles têm um DJ. E o DJ toca umas músicas que já existem como base, e eu achei aquilo lá bem interessante. E foi aí que começou a minha curiosidade por pesquisar música, por também, né, além de DJ, eu também sou colecionadora de vinil e pesquisadora. Eu acho que não tem como não ser DJ e não ser pesquisador, mas eu comecei muito essa prática dentro da cultura do vinil. E aí a gente montou um coletivo, eu e os meus amigos, chamado Luz Azul. Eu, Guilherme e Gustavo, a gente fez um coletivo chamado Luz Azul, que já era um coletivo de grafiteiros, de pichadores de Franca. E aí a gente fez a vertente da discotecagem. E quem subsidiou a nossa inserção nesse mundo da discotecagem foi o Grande Formiga, rapper, né? Simplesmente cedeu um toca-disco pra gente discotecar, assim. A gente não tinha equipamento nenhum. E ele falou, eu tenho um toca-disco lá em casa, tal, pega lá, pode usar e vocês vê lá, faz o que vocês quiserem. E a gente pegou esse toca-disco do Formiga e foi brincar de ser DJ. FH King, H-Dump. As três colinas têm um novo imperador e ele é preto. A Franca agora é do H-King, mantém o respeito nos progressos da City. Não é questão de dinheiro, falo de união das quebra e poder para o povo preto. O hip hop ensina muito essa união, que a gente tinha muito, sempre foi muito unido, né? O nosso grupo, a gente sempre se respeitou muito. É uma irmandade, na verdade, né? Uma irmandade. O pessoal sempre estava junto. A gente começou... Nosso ponto de treino era na casa do Wilson. Lá era... A gente se encontrava para treinar, para fazer grafite, para cantar. Tudo era lá. Era o nosso ponto de encontro. A mãe dele, mãezona, sempre acolheu todo mundo com muito amor, assim. Sempre apoiou muita gente. Ela foi a maior incentivadora nossa, de todo mundo. Ela sempre estava muito perto da gente, sempre incentivando a gente a fazer tudo, principalmente nós mulheres. Ela era a que mais incentivava a gente. No começo eu tinha até um pouco de dificuldade com a gente que montava as nossas letras. Então eu tinha até dificuldade em escrever, em falar sobre, em como falar, porque tem que ter todo um cuidado, né? De como poder passar isso para frente, usar as palavras certas, né, para não ofender nenhum lado e poder mostrar o outro. A gente era em 4, eram 3 irmãs, né, que são minhas amigas, Tamires, Tamara, Tainara, e era eu, que eu brinco que eu sou agregada, mas eu me sentia muito da família, então a gente estava sempre junto, sempre unida, a gente sempre ensaiava, era muito gostoso, que a gente se reunia e ficava ensaiando às vezes o dia todo. Era difícil a gente ter acesso à visibilidade, né, para poder estar ali. Por conta de ser mulher, né, e estar no rap, e antes era bem mais preconceituoso, era mais difícil. Com os meus 15 anos de vida, sim, 15 anos, fui conhecer a contramão. Chegando lá, vi os caras cantando, aquelas roupas, falei, nunca mais eu ponho meu pé aqui. Eu não volto de jeito nenhum, tá? Mas não aguentei, deu na semana da frente, estava lá. Primeiro show, DBS e a Quadrilha foi. Na hora que eu vi os caras em cima do palco, rimando, eu falei, nossa, gente, que da hora, eu acho que um dia eu quero estar ali, eu quero cantar, não? E naquele dia tava eu, minhas 2 irmãs e a minha amiga Juliana,
A gente ali, tudo no show, falei, gente, olha que da hora. Nossa, não podia cantar um dia. E ali cresceu aquela vontade. Nós lendo tudo os papel, falei, vixe, que da hora. Ela escreve uma parte sua. Aí a primeira parte da primeira música que nós foi criar falava sobre mulheres. Só escreve que eu faça as rimas. Escreve o que você pensa, o que você acha. Nossa, eu falo assim de até que era muito bom. E dali a gente começou, gravava uma, gravava outra. Até que um vizinho do lado falou, o que está acontecendo? Vocês estão cantando? Nossa, vocês cantam muito bem. E isso nós ensaiava dentro, que era o meu quarto. Nós ficava tudo sentado na cama, com os cadernos no colo, conversando, rimava ali, cantava e brincava e só. Dali nós achou que não ia sair, porque até então era só os caras que rimavam, né? Falei, não vai sair daqui nunca. Um brinde à vida, um salve à periferia, para as mulheres do gueto que enfrentam o preconceito, mulheres guerreiras, únicas, batalhadoras, que fazem e acontecem para poder ficar de boa. Não é à toa que até hoje sofremos, lutamos com bravura para conseguir o que queremos e até sabemos o quanto será difícil para quebrar o preconceito, para acabar com tudo isso no rap. O meu estilo eu concretizei assim mais faz uns 2, 3 anos pra cá. Eu gosto de pintar mulheres, eu gosto de pintar elementos da natureza. Tem vários detalhes ali, uns plot, né, uns easter eggs. E o principal, uma curiosidade interessante também, é que todo meu grafite tem uma partinha do olho, assim, que tem um detalhinho, porque eu tenho um problema de visão muito sério, em que eu perdi a qualidade uma parte, né, um pouquinho da visão do olho esquerdo. Então eu tenho uma certa dificuldade ali para ver, né. A visão periférica também é bem prejudicada. E depois dos tratamentos que eu fiz durante os anos, trato ainda, mas é uma parte que foi muito complicada para mim, porque a minha percepção, o meu olhar para a minha arte, se eu não tivesse, como que ia ser? E aí eu penso também como que deve ser um desafio, tipo, uma pessoa com deficiência dentro da cultura, como que essas pessoas estão se colocando hoje, sabe? Primeiro, que eu não fui muito reconhecida, vou falar especificamente dos grafiteiros mesmo, da cidade, porque existe uma coisa que para você ser grafiteiro, você tem que ter o seu grafite na rua, né? E isso tinha algo que me impedia de ter meus grafites na rua, que era financeiro. Então, grafite não é barato, uma lata de spray não é barata. Enquanto os meninos, a maior parte, trabalhava para conseguir comprar as latas, eu tinha que trabalhar para sustentar meus irmãos e minha casa. Então eu tinha que escolher. E escolher alimentar a minha família ou pintar o muro, eu ia alimentar a minha família. Então eram muitas escolhas que eu tive que fazer desde o começo, né? E então eu pintava nos eventos porque eu garantia a lata, porque o evento patrocinava a lata, né? E quando eu começo a usar o grafite como ferramenta de transformar outros jovens, assim, quando eu começo a entender que o que eu fazia podia conectar como ensinar a juventude, sabe? A falar outras coisas, a se expressar, né, através do grafite. E aí eu fui, né, me formando, entendendo como eu poderia usar isso em oficina, em vivência, né? E eu fui para esse lado mais da educação. Então, não fui muito reconhecida, né, por quem estava na rua. Mas quem realmente estava praticando já a cultura hip hop já entendia o que eu estava fazendo, que era um movimento de conhecimento. Então, isso para mim pegou bastante, mas depois eu entendi a minha caminhada. E eu falei assim, mano, tudo bem eu não ter vários grafites na cidade, eu gostaria? Sim, né? Claro, mas o que eu construo com a juventude, com as crianças, eu acho que é um trabalho de base que ninguém vai me tirar essa experiência que eu tive ao longo desse tempo, né? Comecei a dançar aos 18 anos, mas tive primeiro contato com a cultura aos 13, através do meu irmão. Ele levava a molecada lá em casa para estar treinando, né? Minha mãe deixava eles treinar lá no gramado, né? E eu vendo tudo aquilo, eu me encantei, porque eu sempre fui meia moleca, né? E era legal porque a gente fazia um arrastão, né? Ia passando de casa em casa para a gente poder treinar. E era muita gente que ia treinar. Era gente grande, criança, né? E a única mulher era eu. A galera aceitava, mas não dava muita atenção. Era poucos assim que ajudavam a treinar. A gente tinha que ser meio
autodidata, assim, aprender por conta própria. O hip hop me fez ser uma mulher forte. Porque às vezes eu tinha um desafio ali, aí eu via os moleques fazendo, eu falei, não, eu sou mulher, mas eu vou conseguir. Eles rodam de cabeça, eu também vou rodar, vou tentar, vou conseguir. Então, por meio dessas persistências, né, de estar ali aprendendo as coisas, isso me ajudou também na minha vida pessoal, né, tanto na minha carreira também, como mãe, como mulher, né, a não desistir das coisas fácil e a lutar. Sendo que nós mulheres enfrentamos, né, um pouco mais assim de dificuldade em tudo que a gente vai fazer, né, então você tem que se esforçar, se empenhar mais ainda. Não tinha muita mina dançando, era mais eu. Então tinha os grupos, mas era muito difícil ser convidada assim para participar de um. Então era mais eu mesmo ali, né? Hoje de manhã chegou da minha cidade 2 gramas de papel, 1000 quilos de saudade. Uma carta que mandaram pra mim em nome da minha mãe e que dizia assim: filho, tudo bem? Como vai por aí? Eu vou tentando me garantir. Espero que essa carta chegue em suas mãos e que te... Bom, gente, esse daqui é o grupo do qual eu fazia parte, que é o 150 Resistência, né? E a gente conseguiu lançar um CD naquela época, brabo do jeito que era. A gente conseguiu lançar esse CD, Eternamente de Quebrada. Durante essa trajetória, teve também o Alex, né, que cantava comigo, o DJ R-Jan, o Ronilson, né? A gente era um grupo, o grupo chamava 150 Resistência, né? Porque devido a esse nome, 150 anos que Zumbi resistiu ao Quilombo dos Palmares. Então, a resistência ainda continua a resistência em diversos fatores ainda, né? Eu participei de 1, 2, 3, 4, ainda faltam alguns CDs, né, dos quais eu já participei aqui, que é do Código 16, né? Na época a gente pegou o Código 16 e chamou todos os grupos do interior de São Paulo, que era Código 16, e gravou um CD, né? Chama Teoria Perfeita, né? Que eu também já participei. Tem o Projeto Voz da Periferia, então tinha muitos projetos, nós mesmo fazíamos os nossos projetos, era nós mesmos. Ninguém ia lá e falava assim, vou dar esse projeto aqui para vocês. Não, nós montava mesmo. Como é que vai ser, né? O que vai ter, o que não vai, né? A gente mesmo que pagava para poder fazer, saia do nosso bolso. Patrocínio, quando você falava que queria patrocínio pro rap, só porta fechada. Só porta fechada. Um ou outro que ajudava, ainda fazia meio assim, onde é que vai sair meu nome no cartaz? Isso que eles queriam saber. Essa capa a gente fez na quebrada, a gente tirou foto da nossa quebrada, nosso rosto de fundo, né? A bênção do pai para abençoar, né? E o olhar sempre que a gente teve mesmo, né? Que foi de lá que a gente veio, né? E segue mantendo aí a resistência, né? De algumas coisas até hoje. Esse é o Alex, essa sou eu. A gente conseguiu gravar um CD em meio a tantos não, em meio a tantos incerteza, né? E é isso aí. Para nós não teve fama, né? Teve concretização. Certo? Eu resolvi aí, há uns 12 anos atrás, assim, criar alguma coisa que me movimentasse mais, né? Dentro do que eu queria ouvir na cidade, na verdade, né? Musicalmente, né? Porque Franca, todo mundo sabe, é uma cidade tipicamente sertaneja, né? A cultura da cidade é sertaneja, não dá para fugir disso. Mas eu acreditava que também eu não era a única pessoa que existia, que não queria só estar neste lugar, né? Do sertanejo. Então eu falei assim, eu quero criar um baile pra gente dançar, música preta, né, black music. Eu venho desse lugar, né, do jazz, né, minha música de referência é o jazz, sempre foi. E aí eu criei esse baile, né, que chamava Shake, Shake, Shake. Eram 3 shakes, para mexer bastante mesmo. Não tão contente, a gente escolhe ali a rua da delegacia, né, porque a gente tem esse lugar também de provocação, né, de falar, né, que o meu corpo ele pode transitar em qualquer lugar dessa cidade.
E as pessoas têm uma certa resistência, né? Nossa, como assim na rua da delegacia? E por que não na rua da delegacia, né? Preciso me sentir segura. Então a gente ocupou ali essa rua da delegacia durante uns anos e foi incrível o movimento que a gente criou lá, porque era uma festa que acontecia de 15 em 15 dias. Aí de 15 em 15 dias tem uma festa que chama Shake, Shake, Shake. Pá, geral ia, lotava a rua e tal, e aquele rolê, né, gente, no centro da cidade. Então eu achei que ela foi tomando esse formato, né, e quando a gente vê, a gente já tá aí, né, mano, fomentando a cultura do hip hop, fortalecendo pessoas. Achei que também empregou muita gente, né, faz esse trabalho, né, a gente trabalha com pessoas pretas e periféricas, LGBTs, mulheres, pessoas trans. Então, assim, achei que ela se tornou um lugar, assim, de seguro, um espaço seguro para a gente que precisa de segurança. Sai da frente, senão vou atropelar. Sempre gostei muito de música, assim, sou uma pessoa musical. Eu aprendi muito nesse quesito, assim, do rap, né? Então, eu escutei muito rap já na vida. Então, eu vi as meninas, né, a gente está falando especificamente das meninas, começarem como a Luciana, a Fabiola, né, que é assim, as pessoas que eu lembro mais do nome. Eu já vi muita gente cantar aqui, muita gente de nome, né? Sabotagem, Realidade Cruel, Facção Central, a Turma do Gueto, uma galera muito grande. E é um espaço frequentado geralmente por uma grande maioria masculina. A galera, tipo assim, eu lembro certinho, a hora que a gente vinha cantar, você ficava assim, ó, e os caras tudo assim, sabe, era uma energia muito forte, você subia no palco, assim, para explodir mesmo, era uma coisa muito emocionante. A música, o hip hop, ele é caliente, vamos dizer assim, ele é quente, então assim, eu gosto do espaço, eu gosto do que ele representa, assim, gosto de ver, gosto de cantar, eu sei cantar algumas músicas, né, não as atuais hoje em dia, nem tanto, mas as antigas, né, então eu acho que é isso, o hip hop, ele te cativa, então quando ele te gruda, ele te permanece. O hip hop tem mais de 50 anos e pensar que uma cidade como Franca, que tem 400 mil habitantes, eu ser a primeira mulher representando o hip hop na discotecagem me deixou essa pulguinha atrás da orelha. Sim, é importante se reconhecer, eu reconheço que eu estava ali, mas será que nenhuma mulher se perdeu nesse tempo, né? A gente fala sobre os homens, né? A gente pensa no rap hoje. Quem são os representantes do rap, né? A gente vê muito mais mulheres do que a gente via antigamente. Quando eu comecei, por exemplo, eu tinha de referência no rap a Negra Lee e a Dina Di. Então, era, assim, fora outras, né? Mas ainda era muito restrito, né? Essas mulheres no hip hop e no rap. Mas existiam, né? Porém, às vezes até a visibilidade era menor. A gente percebe que não que essas mulheres não existiram, mas que elas foram invisibilizadas, né? Então, quando eu falo dessa questão dos homens permanecerem no hip hop, é porque as mulheres precisaram parar suas trajetórias dentro do hip hop, às vezes para cuidar do filho, para cuidar da casa, para, enfim, ter esse lugar do cuidar, né? Enquanto o homem, ele pode cuidar da sua carreira individualmente, mas a mulher, ela tem que cuidar do coletivo. Quando a gente ganha um capítulo, né, da Zulu Nation, a True School, um amigo que era Zulu me deu um medalhão, né, da Zulu Nation. E eu estava no evento usando o medalhão e a pessoa chegou e pegou o medalhão. Mas assim, ela não pegou o medalhão, ela pegou meu peito, meu seio, né? E na hora eu tive que... E aí assim, em alguns momentos, talvez eu ficaria... sem saber o que fazer. Mesmo que na hora eu fiquei sem saber o que fazer, eu tive uma reação. E a reação foi o tapa na mão, né? Foi um tapa muito bom, assim. O machismo, ele atravessa, ainda mais meu corpo, por ser uma mulher preta. E quando
eu tô dentro da cultura hip hop, ele também acontece. Mas a intervenção dos caras que tá nessa consciência é importante nesse momento. Eu tô com 23, mas ali com meus 14, 15 anos eu me deparava com várias situações em que eu tinha que provar e num muro cheio de cara, o povo passava olhando, nossa, maravilhoso, nossa, lindo. Eu chegava no meu, você fez sozinha? Você tem que ficar provando o tempo todo ali o seu mérito, a sua capacidade, né? Você tem que provar que você pode sim ser criativa. Eu já ouvi que eu precisava estudar mais. Já pegaram a latinha da minha mão, não, vou dar só uma letrinha no seu trampo. Não, mano, eu não permiti que você desse uma letrinha no meu trampo. Eu recebo, às vezes, as artes, já tá lá, tem 20 caras na arte, aí eles olham e falam, nossa, tá faltando alguma coisa aqui. Eliara, você não tem uma indicação de alguma mina que a gente pode colocar nesse rolê? Pô, já começa tudo errado. Primeiro, você tem que construir o rolê. Antes de chamar, antes você já tem que pensar, tem pessoas trans na sua line? Tem mulheres? Qual é o tipo de público que você quer atingir? Eu acho que falta essa falta de cuidado, entendeu? Na hora de produzir, né? Porque hoje em dia, 2024, não cabe mais, né? A mulher, ela precisa ter essa força, ela precisa lutar por aquilo que ela gosta, por aquilo que ela quer. E o hip hop, ele ajuda muito nisso. Hoje eu me vejo autêntica, me vejo uma mulher guerreira, principalmente por causa do hip hop. Porque eu vejo que eu posso. Então, por isso que eu tô falando dessas meninas que vieram antes em Franca, essas meninas do rap. Cara, vocês são demais, não parem. E eu tô aqui para fortalecê-las, para lembrá-las, né, de quem são. Entendeu? Do que elas fizeram. Então, acho muito importante. E muito importante trazê-las de volta. Se divirta. E eu sempre falo isso para todo mundo. Tá trampando com uma coisa que você gosta. E você tá rindo. E você tá sendo feliz. Isso é muito bacana. Não seja submissa, né? Tudo tem o seu tempo. Né? Corre atrás de seus sonhos, seus objetivos. E faz acontecer que dá tudo certo. Né? No final dá tudo certo. Né? Coisa que você nem imaginava acontece. Acredita em si mesmo. Tenha coragem de se expor, tenha coragem de falar, de fazer o seu movimento, né? Porque cada um tem o seu movimento, a sua arte, porque o hip hop é uma arte. É nunca desistir dos seus objetivos, do seu sonho e, igual eu falei, mesmo que você não perceba, tem alguém que você é exemplo para aquela pessoa. Vou começar a rimar, vou me vestir assim, vou sair assim, continua. Não desiste não, sabe? Porque você que se faz, não é a pessoa que faz você. Persistir, cara, não desiste não, corre atrás, é difícil. Se não tiver dor, não vai ter, você não vai ter vitória, então você tem que correr atrás. Vamos ter resistência, vamos ficar junto, vamos dar força um pro outro. Eu acho que o mais importante é a gente entender que unidos somos mais fortes, né? Então é isso. A gente olhar para o futuro sem esquecer do passado, respeitar o seu tempo, respeitar as suas trajetórias, né? E olhar para o futuro como uma possibilidade, né? E, manas, continuem, não para. E se precisar parar, pode parar sim. Mas para, respira e volta, porque uma vez hip hop é hip hop sempre.
mentirosos que não querem saber, poucos mas querem todos mortos. Pessoas trabalham o mês inteiro, se cansam, se esgotam por pouco dinheiro, enquanto tantos outros nada trabalham, só atrapalham e ainda falam. As coisas melhoraram, ao invés de fazerem algo necessário, ao contrário, iludem, enganam otários, prometem sempre prometem, mentindo, fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tanto dinheiro jogado fora, sendo gasto por eles em poucas horas. Tanto dinheiro desperdiçado e não pensam no sofrimento de um menor abandonado. O mundo está cheio de miséria. Isto prova que está próximo o fim de mais uma era. O homem construiu e criou armas nucleares de um aperto de um botão. O mundo irá apenas publicam esta os jornais. Corrupção e violência aumentam mais e mais, com quais sexo e droga se tornar algo vulgar, e com isso vê a arte para todos liquidar mortes e destruição, causam terrorismo, e cada vez mais o mundo afunda num abismo. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Menores carentes se tornam delinquentes e ninguém nada faz pelo futuro dessa gente e a saída é esta vida.